Como é que a gente sabe o que é verdade? Parece uma pergunta simples, né? Simples, mas é o que move tudo. Exato. Se a gente parar para pensar, a verdade é algo que a gente descobre com os nossos 5 sentidos, que dá para tocar, para medir. Ou é algo revelado pela fé. Algo que a gente sente, mas... não consegue provar. Isso. Ou será que é um produto da pura razão, da lógica? É a questão fundamental, né? A base de toda a filosofia, ciência, religião. E cada época da história parece ter dado uma resposta diferente. Ou, pelo menos, ter escolhido uma favorita. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. Vamos lá. A nossa análise é sobre como a própria definição de verdade, como ela mudou ao longo de 2.500 anos de história ocidental. A missão aqui é tentar entender, exato, numa trajetória linear de progresso, sabe? Sempre evoluindo para uma verdade melhor, mais científica, ou se na verdade a gente faz parte de um ciclo gigantesco. Uma dança de ideias muito mais antiga. Perfeito. E para guiar a gente nessa jornada, a nossa fonte principal é um estudo que, olha, só dá para descrever como monumental. Ou insano na ambição, talvez. Foi publicado lá em 1937, Social and Cultural Dynamics, do sociólogo Pitirim A. Sorokin. Insano é uma ótima palavra. Porque ele não quis só contar a história das ideias. Ele tentou mapear quantitativamente, com números, com gráficos. As marés do pensamento humano. É isso. Ok, então vamos desvendar. A grande pergunta que o Sorokin se faz é: os grandes sistemas de verdade, ciência, religião, filosofia, eles sobem e descem em popularidade? E se a resposta for sim, existe um padrão nisso tudo? Exatamente. O que é fascinante é que não é só uma história de quem pensou o quê. É uma tentativa de, acredite, medir a ascensão e a queda dessas correntes desde a Grécia Antiga até o começo do século XX. Uau! E para a gente entender essa flutuação, essa dança que você falou, primeiro a gente precisa entender as categorias que o Sorokin criou. Ele argumenta que, no fundo, todas as culturas se organizam em torno de 3 grandes sistemas de verdade. Certo. Imagino que a gente consiga adivinhar 2 deles. Um deve ser a verdade da religião, da fé. O outro, a verdade da ciência, dos fatos que a gente pode testar. Mas e o terceiro? O que fica nesse meio? Exatamente. Você já mapeou os 2 extremos. O primeiro é o que o Sorokin chama de sistema ideacional. A verdade da fé. Isso, a verdade da fé. Nele, a realidade suprema, a que realmente importa, é espiritual, supersensorial. A verdade é revelada por Deus, por textos sagrados, por uma intuição mística. E o mundo que a gente vê e toca? É secundário, menos real. Em casos mais extremos, é visto até como uma ilusão que nos distrai do que é eterno, sabe? Entendi. A alma é mais real que o corpo. A salvação importa mais que o conforto. Perfeito. O método para validar qualquer coisa é sempre a referência a uma autoridade divina. Agora, o oposto completo disso é o sistema sensorial. A verdade dos sentidos. A verdade dos sentidos. Aqui, a única realidade que existe é a que podemos perceber com os nossos sentidos. A verdade é encontrada, observando, experimentando, medindo. É a base da ciência moderna. Totalmente, do empirismo. Tudo que não pode ser testado, pesado ou medido é, na melhor das hipóteses, especulação, na pior, superstição. E o terceiro sistema? O do meio do caminho. É o sistema idealista ou a verdade da razão. Ele é uma tentativa de síntese. A realidade aqui é multifacetada, tem o lado material e o não material. E quem decide o que é verdade? O juiz supremo não é nem a fé, nem a experiência direta, mas sim a razão humana, a lógica. A razão é que tenta harmonizar o que os sentidos nos dizem com princípios maiores, que podem vir da fé ou de uma lógica transcendental. Me dá um exemplo disso. Onde a gente viu esse sistema em ação? Olha, o exemplo clássico é a filosofia escolástica da Alta Idade Média. Pense em Tomás de Aquino. Certo. Ele era um homem de fé profunda, mas passou a vida inteira usando a lógica rigorosa de Aristóteles, um filósofo pagão. Para provar racionalmente a existência de Deus. Exato, e organizar os dogmas da fé. Ele não dizia apenas acredite. Ele dizia, vamos raciocinar juntos para chegar à fé.
Mas essa síntese não soa um pouco forçada? Quase como se a razão estivesse ali só para justificar a fé, em vez de ser um juiz neutro. É uma crítica excelente. Parece um sistema fadado ao conflito interno. E é. Essa é a tensão que define o sistema. Ele é inerentemente instável. A razão pode tanto servir à fé, quanto pode se virar contra ela. Mas, em certos períodos, como na Grécia de Platão, esse sistema consegue criar um equilíbrio poderoso, sabe? Uma visão de mundo que parece completa. Tá, acho que entendi. Então, para fixar a ideia, se a gente perguntasse o que é um ser humano, Certo? a resposta ideacional da fé focaria na alma imortal. Aham. A resposta sensorial da ciência focaria na nossa biologia, nos neurônios, no DNA. Isso. E a resposta idealista, da razão, tentaria criar um sistema lógico para explicar como o corpo, mente e talvez um espírito se integram. É uma forma perfeita de resumir. Cada sistema tem seu próprio método e, mais importante, sua própria definição do que é real. Ok, mas isso ainda parece muito filosófico, muito abstrato. A minha cabeça já começa a duvidar. Como é que alguém pega uma ideia como a verdade vem da fé e, sei lá, coloca isso numa planilha do Excel? Parece impossível, né? Totalmente. Mas essa é a genialidade e a audácia do estudo de Sorokin. Ele tentou fazer exatamente isso. E a metodologia dele, para a década de 30, foi surpreendentemente rigorosa. Como assim? Primeiro, ele e uma equipe enorme de pesquisadores definiram o período de análise, de 580 a.C. a 1920 depois de Cristo. São 2.500 anos de história. Só isso já é um trabalho de uma vida inteira. E fica maior. Depois, eles identificaram os pensadores mais influentes de cada século. E então, o trabalho braçal. Ler as obras principais de cada um e classificar a base do pensamento deles. Tipo, esse cara é empirista, racionalista, místico. Exatamente. Que são as subdivisões dos 3 grandes sistemas que a gente falou. Peraí, a palavra influente ainda soa muito subjetiva. Quem decide quem foi mais influente? A opinião do próprio Sorokin? Aí é que tá o pulo do gato para tentar ser objetivo. Eles atribuíram um peso para cada pensador, numa escala de 1 a 12. Ah, Mas esse peso não era baseado na opinião da equipe. Era baseado em métricas. Por exemplo, quantas monografias e estudos foram escritos sobre esse pensador ao longo da história? entendi. Ele fundou uma escola de pensamento que durou séculos. Suas obras foram traduzidas para várias línguas. O nome dele aparece até hoje em manuais básicos de filosofia. Ah, agora faz sentido. Então um gigante como Aristóteles, que moldou o pensamento por 2 milênios, ganha um peso 12. Exato. E um filósofo estoico menor talvez ganhe um peso 2 ou 3. Perfeito. A escala de 1 a 12 é arbitrária. Podia ser de 1 a 100. O importante é que ela foi aplicada de forma consistente ao longo de 25 séculos. O objetivo não era uma precisão absoluta, mas sim identificar as grandes ondas, né? As tendências de longa duração. E o que eles encontraram virou a narrativa tradicional de ponta cabeça. E o que esses dados revelaram? Qual foi a grande descoberta? A principal descoberta, que vai contra essa ideia de progresso que a gente aprende na escola, é que não existe uma tendência linear e constante em direção a um único sistema. Como assim? A ideia de que a humanidade está simplesmente se tornando cada vez mais científica, abandonando a fé. Isso não se sustenta nos dados dele. O que a história mostra são grandes flutuações. Ciclos. Entendi. A verdade da ciência sobe, atinge um pico e depois entra em crise, dando lugar a outro sistema. Então não é uma escada que a gente está subindo, é mais como uma gangorra. Perfeito. Uma gangorra com 3 assentos. O livro tem gráficos, a figura 1, que mostram essas ondas de forma muito clara. A gente vê o empirismo, a verdade dos sentidos, ter seus momentos na Grécia, E depois sumir. desaparecer por séculos para depois voltar com uma força avassaladora. É uma dança constante. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Vamos seguir a jornada dessa verdade dos sentidos, o empirismo. Como foi a trajetória dele, segundo os dados?
A história do empirismo é o exemplo perfeito do ciclo. Na Grécia Antiga, ele teve seus picos. Pensadores como os atomistas, como Demócrito. Que diziam que tudo era feito de átomos. Isso, átomos e vácuo. Eram empiristas puros. Mas eles eram uma corrente minoritária, ofuscada pela verdade da razão de Platão e Aristóteles, que eram muito mais influentes. Certo. E o que acontece depois com a queda do Império Romano? Ah, aí a história fica fascinante. Com o colapso do império, a instabilidade social, as invasões, a fome, o mundo material se tornou um lugar caótico, doloroso e imprevisível. Um lugar péssimo para se basear. Exatamente. E os dados de Sorokin mostram duas coisas acontecendo. Primeiro, um pico enorme de ceticismo e cinismo. E logo depois, um mergulho profundo e quase absoluto na verdade da fé com o cristianismo. Uau! Isso é impressionante. Então não é que as pessoas esqueceram como fazer ciência. Não, Elas tomaram uma decisão coletiva de que aquilo não era mais a prioridade. é uma mudança de foco radical. A prioridade mudou da exploração do mundo para a salvação da alma. E o empirismo some do mapa. Some! Praticamente desaparece do mapa intelectual por cerca de 600 anos. 600 anos. E o estudo mostra a consequência prática disso. O número de invenções e descobertas científicas que tinham ritmo na era greco-romana cai para quase zero. A energia intelectual da sociedade estava toda voltada para a teologia. Totalmente. Se a realidade que importa é a divina, por que gastar tempo medindo o mundo físico, que é visto como uma sombra, uma distração? Faz todo sentido. Mas o ciclo continua, a roda gira. A partir dos séculos XI e XII, muito lentamente, o empirismo começa a ressurgir. E aí vem o grande boom a partir do século XVII. A revolução científica. Exato. Galileu, Newton, eles são a personificação do sistema sensorial voltando com tudo. E o estudo de Sorokin mostra uma correlação quase perfeita. A linha da influência do empirismo sobe e a linha de invenções e descobertas dispara junto. O julgamento de Galileu pela Inquisição é o drama perfeito desse choque. É o choque, a verdade sensorial do telescópio contra a verdade ideacional da escritura sagrada. E essa tendência de subida do empirismo continua até o fim do estudo, em 1920, certo? Sim. De 1600 a 1920, o sistema sensorial não para de crescer até atingir um domínio quase absoluto sobre a cultura ocidental. Ele se torna a mentalidade dominante. Mas Sorokin não para por aí, né? Ele não diz, pronto, a ciência venceu e fim. Ele fala sobre o ciclo ter que se completar. Correto. Ele introduz um conceito-chave que ele chama de autorregulação imanente. A ideia é que nenhum sistema de verdade consegue dominar para sempre, porque cada um deles é uma verdade parcial. é uma verdade parcial, exato. Cada sistema ilumina uma faceta da realidade, mas deixa outras completamente no escuro. Então, cada sistema, quando levado ao extremo, acaba se autodestruindo, de certa forma. É isso. Ele exagera tanto no seu próprio ponto de vista que cria uma reação contrária. O famoso "o veneno está na dose". Perfeito. Quando um sistema se torna hegemônico, ele tende a ficar arrogante. O domínio total da fé na Idade Média se tornou tão rígido que sufocou outras necessidades humanas, gerando a reação que abriu espaço para o humanismo, para o empirismo. E Sorokin, escrevendo nos anos 30, já estava vendo isso acontecer com a era da ciência. Sim. E essa é a parte mais profética do trabalho dele. Ele argumentou que a cultura sensorial, no seu auge, já mostrava claros sinais de crise, de ter chegado a um extremo. Como assim? Ele apontava para a própria ciência. A física quântica e a teoria da relatividade, que surgiram no início do século XX, já não eram mais sobre o que os nossos sentidos podiam perceber diretamente. É verdade, são teorias super abstratas. Altamente abstratas, matemáticas, que descreviam uma realidade muito estranha e anti-intuitiva. O próprio alicerce da verdade sensorial estava se tornando menos sensorial. E fora da ciência, na cultura em geral. Na cultura, ele via o crescimento do ceticismo, do niilismo, do existencialismo,
Correntes que questionavam se a ciência e o progresso material poderiam realmente responder às grandes questões da vida, sabe? Sobre propósito, angústia, certo e errado. Isso. A ciência podia nos dar tecnologia, mas não parecia estar nos dando sabedoria. Ele basicamente previu que o reinado absoluto do empirismo estava com os dias contados. Ele previu que esse pico da verdade empírica seria seguido por um declínio e pelo ressurgimento de novas formas de verdade ideacional ou idealista. Não um retorno literal à Idade Média, claro. Claro que não, mas um novo ciclo. Novas formas de espiritualidade, novas filosofias que tentariam, mais uma vez, sintetizar o conhecimento científico com uma busca por sentido. O que nos leva, inevitavelmente, ao nosso tempo. Se Sorokin já via a cultura sensorial em crise há quase um século, o que isso diz sobre o mundo em que a gente vive hoje? É a grande questão, né? A gente vê isso por todo lado. A busca por espiritualidade fora das religiões tradicionais, a desconfiança em instituições científicas, a própria ideia de pós-verdade. A conclusão de Sorokin é que a verdade absoluta e total, se é que ela existe, provavelmente é uma síntese harmoniosa das três formas: fé, razão e sentidos. O grande erro de cada sistema, quando está no auge, é se esquecer disso É se declarar o único dono da verdade. e tratar os outros como ilusão, ignorância ou superstição. A cultura sensorial, em seu extremo, tende a descartar qualquer conhecimento que não venha de um laboratório. E a cultura ideacional, em seu extremo, tende a queimar quem ousa olhar por um telescópio. Resumindo a nossa análise, então, a história do conhecimento não é uma linha reta. É um ciclo de sistemas de verdade, o ideacional, da fé, o sensorial, dos sentidos, e o idealista da razão. E eles sobem e descem em influência, muitas vezes como uma resposta direta às condições da sociedade. O caos e a crise parecem nos empurrar para a fé, enquanto a estabilidade e a segurança nos permitem explorar o mundo material. E a humanidade parece precisar de todas essas respostas em momentos diferentes. Nenhuma delas, sozinha, parece ser suficiente para sempre. É uma perspectiva que muda a forma como a gente olha para o presente, né? Totalmente. E deixa uma reflexão final, um exercício de imaginação para quem nos ouve. O estudo de Sorokin, com todos os seus dados, para em 1920. Ele analisou o passado e, baseado nos padrões, previu o futuro. Certo. Se ele estivesse vivo hoje, com acesso aos últimos 100 anos de dados, o que ele diria? Quais fenômenos do século XXI ele apontaria como evidência de que a teoria dos ciclos continua válida? A internet. A internet, que nos dá acesso a toda a informação científica do mundo, mas, ao mesmo tempo, é o maior motor de teorias da conspiração e novas crenças. A inteligência artificial, os movimentos de bem-estar, as bolhas de informação. O que ele diria sobre tudo isso? Será que a nossa era sensorial, com toda a sua tecnologia, não está ironicamente criando as condições perfeitas para o surgimento de um novo misticismo? De uma nova verdade da fé para o próximo giro da roda?